Fala pessoal, beleza? Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Minha companheira de apresentação está com alguns problemas de conectividade ainda, mas a gente vai começar o conteúdo e se ela conseguir se juntar a nós, a gente sobe ela e deixa ela compartilhar um pouquinho da visão dela, beleza? Mas vamos para o tópico de agora. A gente está aqui para falar de DFSMS no conceito do jeito mais amplo possível. Então, como eu disse lá na abertura, a gente está fazendo esse evento, que é a primeira vez que a gente está tocando no assunto, então eu achei nada mais faria sentido do que contextualizar essa tecnologia, né, que faz parte do mundo de mainframe, muito importante, muito crítico. Então, contextualizar. Essa daqui, né, é uma apresentação que vai dar para você uma visão de tudo que está por vir ao longo dos próximos dias e próximas sessões, tá? Então, a ideia aqui não é se aprofundar muito, a ideia aqui não é entrar em detalhes específicos de cada uma dessas funcionalidades, características e tudo mais, né? Mas a gente quer passar um pano de fundo, principalmente para aqueles que estão vendo pela primeira vez, né? E a gente vai aqui tentar responder e deixar bastante claro para vocês o que é DFSMS, tá bom? Então, bora lá começar o conteúdo. Legal, bora. Então, eu acho que todos vocês já ouviram falar a frase, né, que já não é nem tão nova agora, que é: o dado é um novo petróleo, né? O valor que a gente tem, o valor da informação é algo que já é difícil até de quantificar. E tem uma frase que é muito legal, que eu coloquei aqui na tela para vocês, eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas eu acho que é uma frase que resume muito bem o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que é: temos pela primeira vez uma economia baseada em um recurso-chave, esse recurso sendo a informação, que não é apenas renovável, mas é gerado automaticamente, né? E encontrar informação não é um problema, mas informação demais é um problema. Então, acho que ninguém aqui está surpreso com essa frase ou com esse tipo de visão, mas é algo que é bastante comum, né, faz parte do nosso dia a dia, né? Esse volume massivo de informação, de dados que a gente recebe constantemente, né? Essa frase é desse cara aqui, ó, John Naisbitt. Ele é um cara que foi um ex-IBMista lá muito tempo atrás, mas ele é um futurólogo bastante reconhecido, tá? Então, para quem não conhece o trabalho dele, dá uma olhada que tem umas coisas bem legais, tá? E falando de dados, né, volume de dados, eu acho que todo mundo está bem ciente desse volume, e aqui tem alguns números, né? Então a gente tem o Facebook, né, 4 petabytes de uploads por dia. A gente tem um Twitter, 500 milhões de tweets por dia. Instagram, 95 milhões de uploads de fotos e vídeos todo dia, né? E o Google, 3,9 bilhões de buscas diárias. Então, assim, cada vez mais a gente está se apoiando nessas tecnologias, cada vez mais elas estão emaranhadas em tudo que a gente faz. Então, e isso gera muito dado, né? Isso gera muita informação e a gente acaba, né, às vezes até se perdendo nessa quantidade de informação. Mas a realidade é, nós vivemos no mundo da informação, nós estamos na era digital. E isso é inegável. Mas aí, sempre que eu converso sobre essas coisas, a primeira pergunta, né, o pessoal sabe que eu trabalho com mainframe, a primeira pergunta que o pessoal costuma fazer é: tá, mas isso aí eu sei. O que isso tem a ver com mainframe? Né? Mainframe tem alguma coisa a ver com isso? A resposta é sim, né? Mainframe tem muito a ver com isso, mas de uma outra maneira, né? De um outro prisma. Então, quando a gente está falando de informação, a gente está falando aqui de uma plataforma, de uma tecnologia que é literalmente a espinha dorsal de várias indústrias que são vitais para o nosso dia a dia.
Então, a gente faz diversas coisas hoje que a gente nem para pensar, tanto, né, o que tecnologia que está suportando aquilo, ou quem que está trabalhando, né, quais são os profissionais que estão fazendo aquilo, mas a realidade é que essas coisas que a gente simplesmente usa no nosso dia a dia estão no mainframe, estão nessa plataforma. E aqui, né, a gente tem alguns dados, né, algumas informações que comprovam isso. Então, dados gerais, vamos lá, 70% das empresas do Fortune 500 usam mainframe. 44 dos 50 maiores bancos do mundo usam mainframe. Então, 23 dos 25 maiores varejistas do mundo usam mainframe. Todas as top 10 seguradoras do mundo usam essa tecnologia. E 87% das transações de cartão de crédito passam por essa plataforma. O que isso tudo quer dizer, né? E qual que é a relação com o slide anterior, onde a gente estava falando sobre dados de redes sociais? Sim, nós estamos constantemente gerando informação, fazendo upload, compartilhando, querendo, buscando. Só que muito daqueles dados são os dados da nossa vida social, vamos dizer assim, né? Então, se eu perder o acesso à minha conta do Facebook, se cair lá o servidor por alguns minutos, por alguns segundos, eu vou perder acesso à minha vida social, ou à vida social que eu tenho nessas plataformas. No lado do mainframe, que é responsável por 70% de todos os dados de negócio do mundo, qualquer tipo de indisponibilidade, né, nesse lado do mainframe, literalmente para o mundo. Então, não acredito que o pessoal que já trabalha com a plataforma já há algum tempo já ouviu falar, né, de o mainframe faz o mundo girar. E é isso que eles querem dizer. Então, se todos os bancos deixarem de executar os seus serviços, né, muita coisa para. Se os cartões de crédito pararem de passar, praticamente tudo para. Então, esse volume de dados, né, ele é tão real quanto no lado social, quanto no lado de negócio. Que em um cenário como a gente vive hoje, um cenário de pandemia, onde tudo, né, se tornou digital, a gente tem essa plataforma literalmente segurando toda a barra, das coisas que a gente faz no dia a dia e nem para pensar. Tá? Então, isso é bastante importante contextualizar, porque nem todos têm essa visão sobre o place, né, sobre o lugar dessa plataforma. Bom, mas mesmo a gente colocando isso, eu já tive várias conversas assim, né, eu coloco essas informações, aí eles falam assim, mas putz, eu entendi, mas isso não tem muito a ver comigo ainda, eu ainda não vejo a relação, né, por quê? Vamos, aliás, antes disso, vamos fazer uma pequena comparação, né? A gente falou dos volumes de dados de redes sociais e vamos fazer uma comparação com o volume de dados de negócio. Então, se a gente olhar aqui, isso agora, em vez de olhar por dia, a gente está olhando por segundo. Então, a gente tem o Twitter com 5 mil e poucos tweets por segundo, o Tinder, 18 mil e poucos swipes, né? Passadas por segundo, o Snapchat com 20 mil, né, fotos compartilhadas, 63 mil buscas por segundo no Google, e aí a gente tem aqui um número avassalador de transações que acontecem no mainframe. 1.157.000 e cacetada. Então, vamos reverter o nosso pensamento lá para aquele slide onde a gente viu a quantidade, né, o volume de dados de rede social. Quando a gente coloca isso daqui em comparação, é algo que dá uma ótima contextualização para a quantidade de dados que são não só geradas, mas também processadas, que são o que faz o mundo girar. Né? São os dados dado de negócio, dado de todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né, passar cartão de crédito, agendar um hotel, agendar uma passagem de avião,
fazer uma compra num varejista. Então, várias, né, dessas grandes indústrias utilizam essa plataforma. Então, o dado é muito importante, o dado é muito crítico, né, e por isso eles utilizam essa plataforma. E mesmo assim, né, eu já tive, como eu estava dizendo antes, eu já tive essas conversas várias vezes. E mesmo assim a gente tem pessoas que vão falar assim, mas isso não é muito a minha praia, isso não se aplica a mim. Por quê? Porque eu faço tudo com o meu celular, eu faço tudo com o meu tablet, eu faço pela internet, né? Então eu interajo com o meu banco pela internet, eu interajo, né, eu faço as coisas com o celular. Então, essa história de mainframe não cola muito para mim, porque eu não uso isso. É uma conversa, né, bastante superficial, mas também vale dizer o seguinte: todas essas aplicações que a gente tem na nossa frente, então eu tenho aqui o meu celular, né? Tenho aqui o meu celular, eu abro aqui um aplicativo, e começo a fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma compra, eu vou entrar no Trivago para achar um hotel para mim. Tudo isso que eu faço, né, com essas interfaces, né, diretas, tá na minha mão, é o que a gente chama de Systems of Engagement. É aquela parte vou chamar de produto, que tá na frente do usuário final, tá? Mas é importante lembrar que isso aqui é somente uma, entre aspas, tem toda uma lógica, uma estrutura, mas é uma fachada, tá? Para facilitar a maneira que você, né, interage com o seu banco, com a sua seguradora, com sua loja que você, né, quer comprar aquela roupa. Então, são maneiras mais simples de colocar isso na sua frente. Mas, né, o que está por trás disso, né, é o que a gente chama de Systems of Record. E esse Systems of Record é onde a gente tem, né, onde está encaixado, né, está ali se sobressaindo a tecnologia de mainframe. Então a gente tem aqui nesse exemplo aqui, né, entrei ali no Trivago para buscar um pouquinho de um hotel para eu passar um fim de semana, certo? As pessoas sempre se esquecem, né, ou elas não pensam em quão complexo é você ter múltiplos sites, certo? Então a gente tem o Trivago, a gente tem o Expedia, a gente tem o Hotel Urbano, a gente tem múltiplos sites, hotel.com, a gente tem múltiplos sites com a mesma informação. De onde está vindo essa mesma informação? Porque se eu faço uma reserva no hotel X, esse hotel nesse site, eu não posso conseguir fazer a mesma reserva no site B. Então essa informação ela precisa ter uma fonte, certo? Ela precisa ter uma fonte. E essa fonte, né, quando a gente está falando de enterprise computing, né, são os mainframes. Tá? Essa é a plataforma que está por lá, com todos os dados, fazendo os cálculos, né, esses descontos. Esse é um outro, talvez até um ponto de curiosidade. Pô, como é que um site consegue mais desconto do que o outro em dias específicos? Tudo isso são contas, né, são algoritmos trabalhando para mostrar para você, naquele exato momento, qual é a maior ou a melhor oferta. Então, se você entrar agora, é uma coisa. Esse dado ele não tá morto ali. Então, se a demanda sobe, o algoritmo automaticamente vai trabalhar aquele preço novamente. Onde que acontece isso? É no Trivago? É no Hotel.com? Não. É lá no System of Record. É lá no mainframe. Tá? Isso é importante, né? Acho que a grande maioria que trabalha com mainframe, e eu imagino até que tenha uma boa visibilidade disso, mas nem sempre a gente faz um bom papel de contar essa historinha. Né? A gente está aqui disseminando a plataforma, disseminando a tecnologia, a gente trabalha com ela, a gente sabe dos pontos positivos, mas nem sempre a gente sabe contar aquela historinha que fala assim, tá vendo esse negócio aqui que você está usando? O que tem por trás é essa tecnologia que eu trabalho.
Isso também é importante. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar, ou tiveram conversas com pessoas que não são da área sobre o que está por trás do imposto de renda, qual é a tecnologia, placas de veículos, a gente sempre costuma falar de cartão de crédito, mas tem diversas outras indústrias que usam essa plataforma, estão gerando dados em cima dessa plataforma para rodar os seus negócios. Tá? E dentro desse contexto de Systems of Record, Systems of Engagement, volume transacional, volume de dados, a gente tem essa plataforma com um grande diferencial. Qual que é o grande diferencial do mainframe? É a sua capacidade de trabalhar com altos volumes de I/O, que é entrada e saída de dados. Então, qualquer tipo de carga de trabalho onde a gente tenha um volume absurdo de entrada e saída de dados, Eu vou no disco escrever, ler, você faz isso de maneira constante, um volume altíssimo. Esse é um ambiente onde o mainframe é líder absoluto. Não tem ninguém que consegue fazer o que essa plataforma faz em cargas como essa, tá? E essa entrada e saída, input, output, entrada e saída de quê? De dados. Entrada e saída de dados. E aqui eu fiz um desenho bastante básico, tá? Uma arquitetura bem básica, para que vocês consigam ter uma noção um pouquinho dessa conectividade, e isso vai abrir portas para a gente falar do que tem dentro do mainframe. Tá? Então a gente tem a minha aplicação móvel que está lá fora. Às vezes não necessariamente é uma aplicação móvel, mas é uma aplicação que está fora desse ambiente. Ela pode estar, a grande maioria das vezes, conectada via wireless, sem conexão sem fio, mas existem opções ou alternativas que podem até estar conectadas com fio, mas isso não vem ao caso aqui. O ponto é, essa aplicação ela vai de maneira segura, acessar, entrar o mundo de mainframe e interagir com esse negocinho que vocês estão vendo aqui, que é o application layer. Certo? Esse application layer, dentro do mainframe, a gente tem o SIX, o DB2, MS, ZFS, que é a parte de Unix, ZCX, o ZCX, que é a parte de containers. Então, todas essas e tem outros application layers, tem outras aplicações que podem estar, esses são alguns exemplos. Todas essas interagem com o dado no que a gente chama de nível high level, certo? Não são essas aplicações que são responsáveis por fazer todas as operações que a gente chama de low level, tá? E a gente vai falar um pouquinho de algumas delas aqui daqui a pouco, tá? Então a gente tem essa aplicação móvel que está fora desse ambiente, interagindo com esse application layer, e esse application layer conversa, tá, de maneira transparente, com esse treco aqui que a gente chama de Data Subsystem. Esse Data Subsystem é onde a parte do sistema operacional ZOS, tá, que permite que você faça tudo que é relacionado a dado. Tá? Tudo que é relacionado a dado no ZOS passa por esse Data Subsystem. Tá? Então, desde a parte de mais low level, de falar com o hardware, escrever lá no storage, ler lá no storage, seja esse storage disco, tape, nuvem, esse subsystem, tá? Esse subsystem é o responsável por fazer isso daí. Tá? E aí a gente chega à grande pergunta que a gente está querendo responder aqui. O que é esse tal de DFSMS? Bom, ele é um acrônimo, como vocês podem ver aqui, mas, se a gente for ler aqui, Data Facility Storage Management Subsystem. Então, para quem já é mais velho aqui no mundo de mainframe, ou já está bem ambientado, sabe que o pessoal lá de Poughkeepsie, eles gostam de criar e inventar facility. Então, essa é mais uma facility, que é, na verdade, uma parte do sistema operacional que é
que é responsável por executar alguma coisa específica, e esse facility aqui é responsável por dados. Então, assim, se vocês quiserem sair agora da sessão e lembrar pelo menos uma coisa, tá? Lembrem que DFSMS é o Data Subsystem. Então, se a gente voltar aqui na nossa arquiteturinha básica, o que é o Data Subsystem? É a parte do sistema operacional que vai trabalhar entre essas aplicações, certo? Entre essas aplicações e a parte de storage hardware. Né? Ele vai fazer todas essas comunicações, ler, escrever, alterar e tudo mais. Tá? Então, esse Data Subsystem, tá? Esse Data Subsystem é a parte, é o que a gente chama de DFSMS, né? A parte do sistema operacional responsável por gerenciar o dado. E dentro de gerenciar o dado, a gente tem diversas coisas aí dentro. Tá? E aí a gente pode pensar, a gente tem pelo menos 3 grandes características ou áreas de foco dentro do DFSMS. A primeira dela sendo o próprio dado. Certo? Então eu tenho o meu dado e eu preciso trabalhar com ele, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então eu preciso de ferramentas, maneiras de fazer isso acontecer. Então isso é responsabilidade do DFSMS. A gente tem também a parte de resiliência. Nada me importa ter um monte de dados se eu não consigo acessar esse dado, se esse dado não está seguro, se esse dado não está disponível, tá? Então é extremamente importante a gente ter resiliência, tá? E todas as operações também cabem, né, a essa disciplina que está dentro, né, de DFSMS. E por último, tem a parte de life cycle, né? O dado, ele nem sempre mantém o seu valor. Então, um dado que está super quente agora, você precisa utilizar hoje, não é o mesmo dado que você usou 20 anos atrás. Então, você precisa de maneiras automáticas para garantir que esse dado está no lugar que faz sentido. Ou, né, caso esse dado não seja mais necessário, você vai colocar as medidas, né, as políticas para garantir que aquele dado seja deletado ou removido dentro daquele seu período indicado. É porque eu tenho certeza aqui que ninguém vai lembrar, 7 anos atrás eu falei que eu ia deletar aquele dado, eu preciso lembrar, então deixa eu ver aqui no meu caderninho, qual é o dataset que eu preciso, né, qual é o arquivo que eu preciso deletar. Né? A gente precisa encontrar maneiras de fazer isso de maneira mais ágil. Né? E a gente tem essa parte de life cycle. E eu quero aproveitar essa parte aqui de life cycle, porque eu não sei, nem todos aqui me conhecem já há muito tempo, mas eu vou dar algo pessoal que aconteceu recentemente relacionado a isso daqui, que foi um pouco de choque para o pessoal que já é mais velho na plataforma, acho que só vai concordar, mas eu vim de baixa plataforma. Né? Eu vim de baixa plataforma, estou trabalhando com mainframe há mais ou menos 3 anos, e fantástica plataforma, né? Muitos diferenciais. E antes de eu vir para cá, né, para esse mundo de mainframe, que realmente é um mundo por si só, uma das conversas, né, uma das tendências que a gente estava, né, muito forte na baixa plataforma era a parte de SDS, né, Software Defined Storage. E uma das coisas que a gente tinha dentro do Software Defined Storage é todo um suite que a gente tem na IBM, tá? Faz várias coisas. Eu vou falar de um desses suites. E um deles faz realmente esse tiering, né? Então, esse tipo de dado, ele vai para a nuvem, esse tipo de dado, ele vai ficar em tape, esse tipo de dado vai ficar em disco, esse vai ficar em flash. Então, toda essa lógica, né, que a gente está muito forte, né, no mundo de SDS, hoje, né, ainda é algo estratégico, é algo importante, as empresas estão buscando. Quando eu vi isso, principalmente essa parte de gerenciamento, eu falei assim,
Pô, mas desde quando a gente tem isso no mainframe? Né? STS está tão na moda agora, desde quando a gente tem isso no mainframe? Então eu tive a curiosidade de falar com o pessoal de desenvolvimento e a resposta foi, a gente tem esse gerenciamento por políticas, né, de tiering de storage desde 1984. E é mais uma daquelas coisas, né, que eu cada vez mais passo. Você vê a plataforma, né, fazendo várias coisas e várias outras, né, fora do mundo de mainframe, vamos chamar de baixa plataforma, introduzindo agora, né, e aí é aquele putauê, cara, agora a gente consegue fazer isso, e essa é a nova moda, e dentro desse ambiente a gente já vinha fazendo isso há muitos anos, né, muitos anos. E é uma conversa, a gente pode ter uma conversa similar com o cloud, né? A gente precisa de escalabilidade, elasticidade, capacidade, né? É uma conversa bastante similar. Então, para o pessoal que é novo na plataforma, conforme vocês forem aprendendo e vendo coisas, é muito legal você ter essa referência do que é feito lá fora, né? Fora desse ambiente, porque muitas delas o mainframe é o pioneiro. Foi a primeira plataforma a fazer isso. E eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu, vindo de baixa plataforma, eu achei super interessante, algo que está na moda agora, ter sido criado e já aplicado de maneira bastante abrangente desde 1900 e bolinha, né? Então, é algo que eu achei curioso e também bastante legal. O pessoal aí que gosta de encher o saco dos baixa plataforma, leva essa mensagem para eles também. Mas vamos lá, voltando aqui aos nossos pilares, né, nossas grandes áreas do DFSMS. A primeira delas, como eu comentei, é a parte de dado. E essa parte de dados, tá, é onde você vai fazer toda essa manipulação. Então, você vai criar, fazer o store, você vai acessar, modificar, comprimir, você vai fazer um sort, né? Então, assim, são aqueles comandos, são coisas que você entra, você faz diretamente naquele dado. Né? Você quer manipular aquela informação, você quer usar ele para alguma coisa, e você tem aquelas ferramentas para que você possa fazer isso. E aí eu também, sendo um cara novo na plataforma, pensei o seguinte, né? Pô, então DFSMS, não sei se alguns de vocês têm essa dúvida também, mas vou compartilhar com vocês. Pô, DFSMS faz isso. Então, DFSMS é uma coisa, então eu vou acessar o DFSMS para fazer isso? E a resposta é sim e não, tá? Por que não? Vamos começar a parte não. Muitas dessas coisas, tá, principalmente relacionado a dados, é algo que é totalmente transparente. Né? Então, quando você roda lá o seu comando para criar alguma coisa, né, vou criar um dataset, vou mover um dataset, tudo isso, né, você está mexendo com dados, está mexendo com dado no ZOS, faz parte do DFSMS. Mas acontece de maneira transparente. Você não precisa, deixa eu acessar essa telinha aqui para poder copiar um dado. Não, é totalmente transparente. Tá? Você acessa, hoje existem diversas maneiras de você acessar, desde o mais tradicional ISPF, ou né, você usando algo como um Zoe, você roda aqueles comandos de maneira transparente, e você nem precisa lembrar, né, saber que você está interagindo por meio do DFSMS. Tá? Então, acho que esse é um ponto também, uma dúvida que eu tinha, que talvez você esteja começando, talvez você tenha também, mas saiba que é transparente. Tá lá, faz parte do sistema operacional, tá? E você vai conseguir usar, vai conseguir fazer, sem ter que, opa, agora estou no DFSMS. Não, é bem mais simples, totalmente transparente. Tá? A gente tem, e eu vou falar um pouquinho disso, um pouquinho mais para frente, a gente tem sim tarefas específicas que a gente tem essas, entre aspas, essa telinha ou esse caminho para você fazer. A gente está falando aqui de um HSM,
de um RMM, de um DSS. Então, são coisas que você faz dentro, né, por meio também do DFSMS, mas você tem caminhos, né, específicos para realizar essas tarefas. Por isso que a resposta é sim e não. Você tem uma parte que é totalmente transparente, né, faz parte do sistema operacional, você vai lá e sai fazendo, e você tem essa outra parte também, que é essa parte onde você vai executar coisas específicas, por exemplo, o RMM você quer trabalhar com tape, tá? Então, fiquem com essas duas distinções, só para que a gente também sirva aí como base para todas as outras sessões que estão por vir, tá? A gente tem a parte aqui de resiliência, como eu comentei, né? Essa parte de resiliência também faz parte do DFSMS. Então, a gente fala aqui muito de Pervasive Encryption dentro da Iniciativa Z. A gente está começando a falar de Data Privacy Passports. A gente está falando de compressão de dados. Então, toda essa disponibilidade que a gente tem, né, em um site, entre vários sites, tudo isso, tá, cabe, né, tá dentro dessa disciplina de DFSMS. Então, são pessoas que trabalham com esse dado, que trabalham com essa área de storage dentro dos EOS, também são responsáveis por essa parte de resiliência de dados, certo? E como eu falei, essa parte aqui, eu já até dei a minha historinha aqui do SDS, mas essa parte aqui de gerenciamento, né, do life cycle desse dado, dessa informação, a gente precisa ter algo, né, uma política que faça isso para a gente, porque é totalmente inviável, pelo volume, lembra do volume que a gente tem de dados? É totalmente inviável alguém manter uma planilha para lembrar tudo que precisa fazer com aquilo. Ah, hoje eu vou mover ele para lá, amanhã eu vou mover aquele para lá. Né? A gente precisaria de, literalmente, milhões de pessoas para fazer isso manualmente. Isso é impossível, né? Então, a gente tem aqui, né, dentro desse Lifecycle Management, aqui a gente vai entrar, vai falar um pouquinho de RMM, vai falar um pouquinho de OAM mais para frente, tá? Mas saiba que a gente tem esses tiers que a gente chama, são, para simplificar, tá? A gente tem, pelo menos, um disco, e dentro de disco a gente tem lá, a gente pode considerar o flash e o HD tradicional, a gente tem a nuvem, certo? Então, vou armazenar esse dado aqui na nuvem. Então, existem maneiras de fazer isso também. E a gente tem o tape, tá? Então, para simplificar a nossa conversa, então a gente tem essas modalidades de storage hardware, cloud não é cloud, mas a gente tem essas modalidades onde, por meio de políticas, a gente vai conseguir fazer esse tiering, que é esse dado vai para cá, esse dado vai para cá, com base em diversas políticas, seja uma política de negócio, ou seja, de custo. Esse dado aqui eu não uso, eu vou colocar no tier mais barato que eu tenho. Esse aqui eu uso o tempo todo, então eu vou colocar ele no mais rápido. Então, existem diferentes motivos e razões para você, né, e estratégias para você fazer esse tiering, mas a gente tem essa parte também, essa disciplina dentro do DFSMS, tá? Para que a gente faça isso de maneira automática, tá? E aí, a gente tem essa parte de resiliência, o dado em si, e essa parte de life cycle, a gente tem isso, tá, como os pilares, tá? Esses são, o DFSMS, esse data subsystem que a gente falou, né, esse subsistema de dados, ele tem essas 3 áreas como seus pilares, tá? E é isso que todas essas indústrias aí que representam 70% dos dados de negócio do mundo, né, é isso que essas empresas usam hoje. Né, a parte de segurança, de varejo, logística, que é algo também bastante grande, a parte eu falei de hotel aqui, mas a mesma coisa acontece com reserva de avião. Né? Todos esses sites vão até um lugar, né? Às vezes múltiplos lugares, né? Múltiplas empresas que disponibilizam essas informações para gerar suas informações. Né? E a quantidade de I/O, a quantidade de entrada é massiva. E por isso que a gente tem todo um subsystem, né? Um subsistema voltado
para o gerenciamento desses dados, tá bom? E aí, entrando um pouquinho no detalhe, tá? A gente vai ter um momento específico para se aprofundar em cada uma dessas coisas, mas saiba que, né, a gente tem, dentro desse pilar de dados, a gente tem essa parte aqui de Device Support and Services. Essa parte aqui é a parte que literalmente conversa com os tierings que eu coloquei aqui, né? Cloud sendo um deles. Então, quem que vai fazer essa conversa entre gravei o meu dado aqui e ele vai para aquele subsistema, ou ele vai ser gravado, né, escrito ali, e quando eu precisar ler alguma coisa, eu sei onde eu vou buscar. Quem que faz essa comunicação? Né? Isso faz parte do subsistema de dados, que é o DFSMS. Legal. E aí a gente tem aqui né, os serviços, tá? Então eu falei de disco, tape, cloud, né? Que é a maneira que a gente, né? Vamos chamar dos drivers que são utilizados para que isso, né, você chegue lá e que essa comunicação exista, né? E a gente tem muitos outros, né? A gente tem muitos outros, tá? Então isso é algo que a gente vai explorar aí ao longo da semana também. Então, para quem está mais próximo dessa parte mais baixa do storage, vai ser uma parte legal também de entender e se aprofundar mais. Legal. A gente também vai falar aqui, né, dentro do nosso Academy, a gente vai falar de métodos de acesso, tá? Cara, o que é esse método de acesso? E por que eu preciso desses métodos de acesso? A gente tem, tá, dentro dos EOS, diferentes tipos de dataset. E esses diferentes tipos de dataset pedem, né, precisam de um acesso específico. É a maneira que você conversa ali, né? Ele precisa falar a mesma língua. E aqui, tá vendo, por exemplo, vocês estão vendo alguns comandos, tá? Esses comandos, eles funcionam tanto para dados estruturados, como dados não estruturados também. Então, o que é o estruturado? Bom, estruturado é aquele tradicional. Então, eu tenho o nome do cliente, o ID dele, o endereço, o CPF, blá, 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 blá. E aqui embaixo, tá, é o que a gente chama de método de acesso. Esses métodos de acesso, por que a gente tem tantos? Então, a gente tem no mundo distribuído, a gente nem pensa nisso. Né? A gente nem pensa, a gente cria um arquivo e é aquele jeito que ele é acessado, só tem um. E dentro desse ambiente de mainframe, as coisas são, né, é possível se customizar então, num nível tão granular, que a gente tem diferentes tipos de acesso para atender diferentes demandas. E isso vai impactar não só, né, na maneira que você acessa, mas também algo como performance. Então, eu tenho aquele tipo de dado que, se ele for acessado desse jeito, ele vai ter um ganho de performance melhor. Né? Então, esse é um dos motivos, esse é um dos porquês a gente tem tantos tipos, né, de acesso, né, e datasets diferentes. Porque a gente cria, né, a plataforma, entrega para você o melhor ambiente possível, tá, para você otimizar a sua carga. Porque performance dentro do mainframe é extremamente importante. Então, esse é um dos pontos. Tá? E a gente vai tocar em outros ao longo do dia. Quando a gente vai para o outro lado, aqui o lado de dado não estruturado, a gente está falando aqui de PDF, de áudio, vídeo, e pense assim, né, para uma seguradora, né, alguém sofreu um acidente, ninguém vai escrever numa planilha, nome, tipo do carro. Não, o cara vai tirar uma foto, ele vai tirar uma foto e vai mandar para a seguradora dele. A seguradora dele quer manter esse dado no mesmo lugar. Ele não quer ter um outro lugar para colocar esse dado. Então, a gente também precisa de um método de acesso específico para esse tipo de dado, tá? Para que tudo isso fique no mesmo lugar, tá? E a gente vai, de novo, explorar tudo isso, né, em mais detalhes ao longo dos dias aqui, tá? Um pouquinho ainda nessa questão do método de acesso, e a gente não vai ter tempo para explicar toda a questão do catálogo e tudo mais, mas
Imagina a quantidade, né, esse volume, 70% dos dados do mundo estão no mainframe. Então, imagina o tamanho, a quantidade de informação. Como que eu encontro esses dados? A gente tem um catálogo. Então, e esse catálogo, ele tem uma referência lá no armazenamento dele, ele faz parte de um pool de recursos. Então, existe uma maneira específica que o sistema operacional usa para encontrar esse dado de maneira rápida. Tá? E aí tem algumas coisas que a gente faz para facilitar aqui. Dentro do Academy, a gente não vai falar especificamente sobre catálogo, mas a gente já está planejando assim que a gente tiver, né, dando sequência no assunto de storage, a gente vai ter uma sessão para falar especificamente do catálogo, que é algo crucial dentro, né, do gerenciamento dessas informações. Tá? Tá aqui a parte de SMS, que é algo, né, vamos chamar até de core, que a gente tem dentro do... Ele não é o SMS do nome, né, mas esse SMS aqui é o System Managed Storage, que é a parte que vai dar, por exemplo, alguma automação e vai centralizar todo esse gerenciamento dos dados por meio de políticas, certo? Então, a gente tem aqui, né, políticas como a nomenclatura dos datasets. Então, como que esses datasets vão ser, né, escritos, né? Qual que é como que eu vou montar ele, né? O meu first name qualifier e tudo mais. Por quê? Porque quando eu vou lá no meu catálogo, eu preciso encontrar isso de maneira rápida. E para fazer isso, a gente precisa ter algumas coisas bem definidas, estruturadas, para que a gente, né, não perca tempo encontrando essas informações. E a gente, de novo, a gente vai ter uma sessão direta, né, uma sessão exclusiva para falar só sobre políticas de SMS. E SPF sendo aqui a maneira mais tradicional de você interagir com o SMF, né? Então, para quem não sabe, o ISPF vou colocar de maneira simples, é a tela que a gente usa para interagir não só com o SMS, mas com várias coisas, né, vários componentes do sistema operacional. Tá? Aqui a gente tem alguns serviços, tá? Então, dentro, né, e a gente já conversou sobre isso, né? A gente tem alguns skills chamados de utilities. Esses utilities são usados, né, são feitos para que a gente possa executar algumas tarefas específicas. E eu comentei aqui sobre o DSS, né? E vocês estão vendo que tem um cifrãozinho do lado do DSS aqui no lado esquerdo, porque esse é um feature que é a parte, né, algo que vocês contratam, né, para dentro do seu DFSMS, e a mesma coisa para o DF-Sort. Então, se vocês olharem aqui no Utilities, você sabe que você tem o seu copy, o seu merge, você tem algumas coisas que já são padrão do sistema operacional. Por que eu vou pagar para ter, por exemplo, um DSS para fazer certas coisas? A resposta é escalabilidade. Né? Então, você fazer para 100 datasets é uma coisa. Você fazer para milhões de datasets é outra coisa. Então, a gente tem ferramentas específicas, DSS aqui, nesse exemplo, sendo uma delas, a gente tem ferramentas específicas para ajudar com a escalabilidade, né, desse tratamento de dado que você precisa fazer. E a mesma coisa para o sort. Tá? Então, você consegue, né, rodar queries em cima do seu dado, né, de maneira extremamente rápida, num nível mais baixo. Né? Então, eu não estou falando no nível do... Não estou falando no nível do DB2, por exemplo, né, do banco de dados, mas eu estou falando no nível de mais baixo possível. A gente está falando diretamente no dataset. Legal? E a gente vai, de novo, todas essas coisas, como eu falei lá no início, a gente está aqui dando só um overview, né, uma passada de pano para contextualizar tudo que está por vir, tá?
e alguma das características que a gente encontra dentro do DFSMS. Falando um pouquinho de alta disponibilidade, né? Nada importa se você ter esse dado se ele não está disponível. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Metro Mirror, que é quando a gente tem, né, dois ambientes que estão próximos e a gente faz ali uma replicação síncrona, porque né, não tem delay, a gente precisa desse dado, né, garantir que ele está disponível. Então, isso é algo que também cabe, né, a essa área, né, de DFSMS. A gente tem também, né, tudo com o objetivo de prevenir a perda de dados, a gente tem também a parte que a gente chama de Disaster Recovery. O que é essa parte? Qual que é a diferença, né? No Metro Mirror, eles estão a uma distância relativamente próxima, não necessariamente um do lado do outro, mas eles estão numa distância relativamente próxima. Então vamos supor que aconteceu uma enchente. Se esses dois lugares, né, forem afetados, a gente precisa ter um lugar que geograficamente, né, a gente não tem como garantir, mas geograficamente aquilo não vai acontecer. Essa enchente que deu aqui não vai dar lá, né? Então a gente tem que a garantia de que o meu dado, a minha informação, ela está replicada naquele outro lugar. A diferença aqui, né, por conta da distância, é a questão de ser uma replicação assíncrona, tá? E é o que a gente chama de Global Mirror. Essa replicação assíncrona, ela é uma ótima solução, mas diferente da Metro Mirror, onde tudo, né, eu gravo aqui, gravo lá ao mesmo tempo, a gente tem um pequeno delay. Mas em um cenário, né, onde meus dois locais principais tiveram alguma perda, eu tenho ali uma perda de alguns segundos de transação, né, mas eu consigo dar continuidade no meu negócio. Então, essa é uma outra parte extremamente importante quando a gente está falando aqui de replicação de dados, tá? É uma parte também bastante importante que cabe, né, a essa disciplina que a gente está chamando aqui de DFSMS. A gente fala bastante de Pervasive Encryption aqui na Iniciativa Z, porque é algo importante, não só do ponto de vista de característica da plataforma, né, e capacidade da plataforma, mas também o que ela endereça, né, que é as demandas por dados, né, por segurança e dados criptografados. E aí a gente tem leis que pedem esse tipo de coisa, né? Então a gente tem Pervasive Encryption, algo extremamente relevante para o cenário atual que a gente vive, né, a gente tem tanto dentro, né, na replicação síncrona quanto na assíncrona, né? Então no meu site principal e também no meu site de DR, eu também tenho, né, a possibilidade de trabalhar com essa maneira, né? Tá aqui uma outra vertente que a gente tem dentro dessa área, dentro do profissional que a gente chama de um profissional de DFSMS. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, para fechar, a gente vai falar de Logical Corruption Protection. Que diabo é isso? A gente fez uma sessão recentemente no Iniciativa Z, onde a gente falou sobre CyberVault, que é uma tecnologia que é utilizada para garantir que você, além de não perder o dado fisicamente, né, eu tenho o meu dado, mas eu preciso garantir que aquele dado que eu tenho é o dado correto, né, a informação que precisa estar ali. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que eu tenho o meu ambiente aqui, sofreu algum tipo de ataque, né, então eu tenho um hacker dentro do meu ambiente, e dentro do meu ambiente, eu normalmente leva por volta de 2 semanas até essa pessoa ser identificada. Então, essa proteção contra a corrupção de dados, ela é importante porque ela é um ambiente afastado, é um ambiente apartado do meu ambiente de produção, onde eu estou constantemente gravando cópias do que eu estou fazendo, dos meus dados, principalmente dos meus dados mais críticos, para que, caso aconteça alguma coisa,
eu tenho acesso àquele dado. Certo? Então, alguém entrou no meu ambiente, tive algum tipo de má intenção, corrompeu os meus dados, seja eles, né, estão criptografados ou deletados, eu tenho uma fonte segura, confiável, que eu posso fazer a recuperação deles. Tá? Então, esse também é um assunto por si só, e cabe, né, já que a gente está falando de dados, também cabe a essa disciplina de DFSMS. Beleza? E por último, a gente tem a questão de life cycle. E eu já comentei aqui, já dei até vários exemplos, tá? Essa questão de life cycle é realmente, né? Para onde vai esse dado, com base em que política e quando, né? Então, a definição dessas regras, dessas políticas, para garantir que eu estou maximizando não só o meu investimento, mas também a minha performance. E aí a gente tem, trabalhando nessa parte, a gente falou, né, do OAM, que a gente vai ter 2 sessões para falar disso, e a gente vai ter também o HSM, tá, que vai ajudar a gente com essa parte de life cycle. E por último, a gente tem aqui essa parte, né, o RMM, que vai fazer essa parte da gestão, né, por meio de políticas de tudo que está conectado à parte de tape. Tá? Então, na quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre RMM. Tá? Legal. A gente já chegou aqui ao final do nosso tempo aqui. Deixa eu voltar para vocês. A gente chegou aqui no final do tempo que a gente tinha preparado para passar esse overview, mas eu estou vendo aqui que a gente tem algumas perguntas. Não se preocupem, tá? Todas elas vão ser endereçadas ao longo do nosso dia, tá? E ao longo da semana. Se alguma pergunta não for respondida, né, durante a sessão ao vivo, igual eu vou fazer agora, a gente vai mandar para vocês a resposta por e-mail. Mas para que a gente não atrase mais, tá? Eu vou encerrar essa sessão aqui, tá? Anotar essas perguntas e garantir que elas sejam ou respondidas nas sessões específicas. Então a gente vai falar de SMS, na sessão de SMS a gente fala, né, endereça essas perguntas, assim como a de RMM, ou de OAM, e assim sucessivamente. Tá legal? Obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar aqui e a gente se vê daqui a pouquinho na sala 3. Legal? Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.